Vamos imaginar que existem duas ilhas, ok? Duas ilhas. Essas ilhas são mágicas. Essas ilhas, elas são completamente teóricas, no sentido de que numa ilha as pessoas que lá vivem desejam, as pessoas que lá vivem votam, pensam, respiram os princípios da igualdade, da fraternidade. E lá nessa ilha hipotética, e eu digo teórica também, porque lá as pessoas não pensam na prática. Estou viajando. Elas não pensam na prática. Elas são só teoria pura. Lá elas querem um Estado que dê moradia, alimentação, saúde a todas as pessoas. Nesta ilha fantástica, as pessoas que lá moram, elas estão provocando lá o seu congresso para que seja aprovada uma lei em que todas as pessoas, independente de trabalharem ou não, receberão uma pensão vitalícia do governo em que elas terão o mínimo para sobreviver. E não qualquer sobrevivência. Uma boa casa, boa alimentação, boa saúde, enfim, seguridade, tranquilidade. É uma ilha onde as pessoas refletem a priori. É uma ilha onde a prática não existe, só existe a teoria. Portanto, nesta ilha, teoricamente, eles conseguiram colocar em prática todos os princípios da dignidade humana e, principalmente, pessoas que trabalham ou pessoas que não trabalham, lá não faz a menor diferença, no sentido de que elas têm remuneração suficiente para sobreviver. Inclusive, lá não faz muito sentido tu dizer que, olha, eu sou trabalhador da empresa X, querendo dizer, eu sou mais do que tu que é da Y, porque lá existe uma busca teórica pela igualdade muito forte e é considerado uma gafe, não é? Tu te comportar como se tu fosse diferente do outro porque tu tem posição social X. É uma gafe. Na ilha do lado de cá, outra ilha, outra realidade. Também apenas teórico, apenas a teoria, apenas a priori. Nessa ilha do lado de cá, as pessoas, elas pensam que as diferenças são válidas, que as desigualdades são importantes. No lado de cá, nesta ilha, é importante que as pessoas sejam desiguais. Teoricamente, este povo acredita que quanto mais desigual, melhor, porque a desigualdade é a alavanca que faz com que as pessoas estudem mais, com que as pessoas trabalhem mais. Nesta ilha hipotética, quem não trabalha não merece ter nenhum tipo de rendimento, até porque se quem não trabalha tem rendimento, não teria por que existir o trabalho, pensam os cidadãos teóricos desta ilha. Que o que move as pessoas são os salários desiguais, as posses desiguais, e o que garante o esforço do dia a dia é a crença na desigualdade. E, inclusive, é extremamente valorizado a pessoa que diz: eu sou tal, eu trabalho em situação tal, né? Veja bem, eu tenho tais e tais, né, status, minha condição social e tal, é valorizada. Absolutamente o contrário daquela outra ilha. Entretanto, nesta ilha imaginária das desigualdades existe o risco. E é risco, porque se tu não se tu tiveres envolvido com a desigualdade social e se tu estiver na parte baixa, tu vai sofrer um monte. E este sofrimento, acredito as pessoas dessa ilha, esse risco, esse sofrimento é bacana, é importante, porque é o que molda o ser humano, é a dor. E essa pessoa vai trabalhar mais e mais e mais para sair daquela situação. Percebe? A diferença abissal entre uma ilha e outra. E é claro que entre essas ilhas
Existem milhares de possibilidades de forma de pensar. Eu mostrei uma ilha extremamente vinculada às diferenças e mostrei uma ilha totalmente vinculada à igualdade. Agora, eu quero que, em teoria, vamos imaginar, sempre teoria, eu vejo que eu estou evitando exemplo, estou evitando realidade. Em teoria, vamos imaginar que nós pudéssemos pegar o nosso filho recém-nascido e tivéssemos que escolher uma dessas ilhas para nos mudarmos. Nós vamos para lá, para essa ilha. Mas tem um detalhe. Seja lá em que situação que nós somos por essa ilha, nós vamos começar por baixo. É só essa a cláusula que poderia impedir a nossa chegada nessas ilhas. Eu preciso começar por baixo. E é evidente que eu vou criar meu filho de acordo com a situação em que eu estiver. Pergunta: qual ilha atrairia mais? Qual ilha tu te sentirias mais confortável para começar a tua vida? Na ilha de cá, onde todos são iguais, trabalhando ou não, que situação for, o mínimo é garantido, ou na outra ilha, em que lá as desigualdades é que são valorizadas. O bom é ser diferente, e quem não trabalha deve sofrer muito até trabalhar, até crescer de vida. Qual das duas ilhas? Porque aquela ilha que te chamar mais a atenção para tu ires, se tu pensar de forma verdadeira e genuína, do fundo do teu coração, qual ilha em princípio, qual ilha em teoria, em qual ilha tu irias, esta é a ilha que realmente move teu coração. Para o bem ou para o mal, certo ou errado, não sei. É isto que te move. E por que eu tirei toda a realidade possível? Porque eu estou tentando descobrir, ou tentando fazer com que nós reflitamos sobre as nossas ideologias. Estou tentando evitar que diga assim, olha, eu vou para a ilha tal, porque é impossível na outra ilha ter aquela vida. Não, eu vou trocar de ilha, porque veja bem, não é possível. Lembra, eu tenho um exemplo, sabe uma sociedade parecida com essa que deu errado? Eu estou tentando evitar isso, para que possamos trabalhar em teoria. Pense tu aí. Poderá acontecer coisas interessantes, aonde o coração da pessoa escolha a ilha aonde todos são absolutamente iguais e tem tudo, em teoria, e quando deixo descer para a prática, ela escolhe a outra ilha. Curioso, né? Por que pode acontecer isso? Porque a sedução das pessoas que já têm um status quo, uma vida relativamente tranquila, tem uma tentação de, mesmo reconhecendo uma ilha confortável e boa, procurar outra mais perigosa, mas que pode lhe dar lucros enormes. É capaz de pessoas dizer, mas vale a pena o risco. No fundo, querendo dizer, eu não vou sofrer esse risco, porque eu já sou numa situação tal. Mas vejam, como eu vejo o mundo tem a ver com essas opções em relação às ilhas, mas opções teóricas, decisões abstratas. Quando eu desço para a realidade, aí é um jogo. Aí eu preciso fazer cálculos. Porque se eu me sentir protegido, eu escolho a ilha do risco. Se eu me sinto protegido contra as mazelas de um mundo exigente, de um mundo capitalista, feroz, eu escolho a ilha da desigualdade. Mas apenas e somente se eu me sinto protegido. E quando eu disse, mas onde levaríamos os nossos filhos se nós começássemos por baixo? A minha intenção era fazer com que a pessoa se sentisse desprotegida. E ao sentir-se desprotegida, é bastante provável que ela queira a ilha mais confortável. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no Brasil existem muito mais pessoas
desprotegidas, muito mais pessoas que estão embaixo, muito mais pessoas vulneráveis do que pessoas confortáveis. Muito mais pessoas gostariam de ir para a ilha onde todos são iguais do que pessoas que queiram ir para a ilha das oportunidades, mas com risco pavoroso de ser desigual para baixo e não conseguir subir. Agora, quem comanda a realidade do nosso país é bastante provável que se sinta vinculado à ilha das oportunidades e dos riscos, mas justamente e precisamente porque ele não se sente vulnerável aos riscos dessa ilha de oportunidades. É bastante provável que ele tenha condições já de, se for para uma ilha dessas, já começar da metade para cima. Ele se sente confortável, porque tem certeza que ele não começará por baixo. Mas na minha hipótese, só abstrato, na hipótese abstrata, começaríamos todos por baixo. E, portanto, assumiríamos todos os riscos possíveis em qualquer uma das ilhas. E aí é provável que nós queiramos a ilha mais humana, a ilha mais tranquila. Agora, se nós pensarmos nos partidos da esquerda e nos partidos da direita, eu posso dizer que, em tese, em teoria, em abstrato, a esquerda deverá pleitear o mais possível a ilha das igualdades, a ilha da fraternidade, a ilha da dignidade. E, em tese, em abstrato, aqueles que se julgam à direita deverão defender a existência desta ilha, a ilha das oportunidades perigosas, da ilha da selva, da ilha aonde poderei ter sucesso, mas poderei ser nada. É muito perigoso. E existem entre essas duas ilhas tantas outras ilhazinhas com propostas, mas umas vão para um lado, outras vão para o outro. E nós temos que decidir, nós temos que pensar, nós temos que refletir para escolhermos primeiro, em tese, qual das ilhas. Em tese, por favor, em tese, a priori, qual das ilhas. E ver qual que o nosso coração se aproxima, qual que nós gostaríamos. E depois vamos descendo para a realidade, para que, fazendo o jogo da realidade, fazendo o jogo das oportunidades, o jogo dos riscos, possamos escolher qual dos partidos, qual das propostas dos partidos nos interessa, sabendo desses dois extremos e sabendo que há possibilidades de mais ao centro. Pensar primeiro nos princípios norteadores, primeiro nos princípios éticos, primeiro nos desejos a priori dos projetos e depois a realidade. Portanto, isso significa que se nós tirarmos a realidade, ou seja, tirarmos as pessoas que corrompem os princípios, nós poderíamos pensar melhor quais princípios deveremos escolher, apesar da realidade. Depois sim, vamos avaliar com muito carinho e com muito cuidado na prática e no dia a dia. Um abraço e façamos boas escolhas.